Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a secretária de Estado da Cultura de Alagoas, Melina Freitas. Com ela vamos tratar das atividades, das ações desenvolvidas pela Secretaria no ano de 2017 e as perspectivas que estão colocadas para 2018. Secretária, eu agradeço antecipadamente aqui a sua presença, mais uma vez, no Frente a Frente, e comecemos por essa premiação que a Secretaria levou, né, ganhou, numa avaliação da governança do governo, né, e que coloca a Secretaria na frente, na vanguarda da comunicação. Como é que é isso? Isso vem do acompanhamento que o governador Renan Filho faz de todas as secretarias e existe um planejamento previamente estabelecido. Cada instituição, cada secretaria tem seus prazos, suas metas, suas entregas e, enfim, de tempos em tempos existe realmente essa cerimônia de reconhecimentos. Existem algumas categorias em que as secretarias que se destacam, elas concorrem e já há 3 anos, né, aí de gestão e a gente sempre batia na trave. Eu concorria algumas vezes com os colegas secretários, mas é sempre bom conseguir levar aí. Nós conseguimos vencer na categoria comunicação e é uma sensação de dever cumprido. É muito difícil conseguir desenvolver projetos culturais e dar visibilidade a esses projetos. Então, ter recebido essa premiação nos incentiva a continuar nesse ritmo realmente, com essa vontade de fazer acontecer. Secretária, falemos agora sobre uma festa tradicional do calendário no Brasil, e Alagoas não é diferente, não é? Mas aqui em Maceió, na capital, as prévias carnavalescas têm se consolidado ano a ano, com o desfile, né, na semana que antecede, final de semana que antecede ao carnaval, ao período do carnaval. E, ao que parece, o governo do estado está empenhado também em não só participar das prévias, como houve este ano uma participação efetiva, não é? Mas também de apostar no carnaval, no período do carnaval tradicional. O que levou o governo a tomar essa decisão? Olha, muito embora nós entendamos que as políticas voltadas às festas populares que acontecem em todos os municípios deve se dar por parte das prefeituras. Mas, desde o princípio, o governo de Alagoas não se isentou de também buscar ferramentas que estruturassem esses festejos tradicionais. Esse ano nós participamos efetivamente da realização das prévias, lançamos também um edital que premiou inúmeras agremiações no estado inteiro, em Maceió também, para além do incentivo que recebeu a LESAL, a Liga das Escolas de Samba de Alagoas. E isso se deve realmente à demanda que vem da população. Essas festas não podem deixar de acontecer simplesmente por falta de apoio público. Então, o Estado é equilibrado da maneira que está, que continua avançando no que diz respeito à educação, saúde, segurança pública, com as finanças muito bem organizadas, de forma que temos condições hoje de apoiar esses festejos, de desenvolver políticas culturais que deem a oportunidade de que democraticamente os blocos, as agremiações disputem, né? Porque muitos se inscrevem e uma comissão que é formada por pessoas isentas, de notório saber, avalia os inscritos até chegar à lista dos contemplados, mas o importante é dizer que as prévias aconteceram e que o carnaval também vai acontecer. O Pinto da Madrugada, o ano passado, por exemplo, por motivos pessoais, a diretoria não pôde ir para a avenida, mas o governo do estado fez questão de fazer uma homenagem ao Pinto. E a festa na avenida foi a mesma, né? As famílias compareceram, as crianças. E tranquilo, não é? É uma festa pacífica, uma festa da família alagoana, totalmente. Você encontra todo mundo. Eu costumo dizer que é impressionante como a gente encontra todo mundo, do bebezinho ao vovô, as pessoas da melhor idade. As famílias vão realmente completas, brincar juntas na avenida. E é importante que o governo apoie, esteja presente. O governador
atendendo a um dos pilares que ele prioriza no governo, da proximidade, faz questão também de comparecer com a família dele. O ano passado ele até se lançou como cantor no Domingo da Folia, ele, no Bloco Vulcão da Polícia Militar, ele até se contagiou, cantou lá uma música, foi um sucesso. Então, é importante que a gente saliente realmente que o governo do Estado tem buscado estruturar também esse tipo de festividade. Bem, a Secretaria divulgou também o resultado de uma chamada pública para o Carnaval 2018. Exato. Né? Como, a partir de agora, vai ser parte de uma política específica da Secretaria? Olha, a demanda que nós recebemos na Secretaria de Cultura ela é enorme, porque a quantidade de blocos, de agremiações que existem em todo o nosso estado é enorme. Então, não seria justo ajudar uns, não ajudar outros. E também não estaria em sintonia com a forma de gerir a cultura que é adotada pelo governo de Alagoas. Dessa maneira, nós entendemos que seria importante lançar esse edital, né? E os interessados... São quantas associações? Quantas contempladas? 19 associações. São 20 agremiações ao final são contempladas. Ao todo, mais de R$50 mil são investidos. O nosso foco, né, o objetivo maior é atender essas pequenas organizações que normalmente são formadas por um grupo de amigos, por uma família, que sempre gostam de brincar na sua cidade ou no seu bairro. E como esses grupos podem se habilitar a essa chamada? A gente disponibiliza no nosso endereço eletrônico uma ficha de inscrição que deve ser impressa, preenchida, né, e protocolada na Secretaria de Cultura. A documentação que nós exigimos, ela é bastante simples, mas na verdade eu não posso nem lhe dizer aqui porque não lembro, mas a gente disponibiliza isso nas redes sociais, no endereço eletrônico, de forma bem simples mesmo, para que as pessoas tenham condições de concorrer, de organizarem a sua documentação e se inscreverem. E promover a difusão dos blocos, né? Sem das dúvida. Representações do tradicional carnaval do Estado. Exatamente, que são muitos, são diversos e que são igualmente importantes para que a tradição do carnaval permaneça acontecendo aqui em Alagoas. Ou seja, um bloco carnavalesco, os brincantes, uma charanga, todos esses grupos, essas agremiações estão aptas a participarem. Todas as agremiações de todas as partes do estado, sejam elas mais antigas, mais novas, sejam elas de que tipo sejam, o importante é que elas aconteçam e esse incentivo, esse apoio existe por parte do governo do estado. Secretária, agora falemos sobre as políticas culturais em geral que estão sendo desenvolvidas. Que balanço a senhora faria do ano 2017 para a Secretaria de Cultura no que ela realizou de fato? Olha, eu considero o ano de 2017 um ano extremamente produtivo. Nós realizamos ações importantíssimas, inovadoras, a exemplo do São João Solidário, que reuniu inúmeros trios de forró, pé de serra, vários forrozeiros alagoanos. À época, o nosso estado sofreu com aquelas enchentes, muitos desabrigados, e nós aproveitamos essa festa também para arrecadar alimentos e mantimentos para os desabrigados. Então, por isso foi chamado São João da Solidariedade, né? O governo do estado não realizou sozinho, o governo buscou apoiar a Associação dos Forrozeiros, que articulou também apoio com outros parceiros. E foi um São João bonito que aconteceu em várias partes de Maceió. Essa eu considero uma ação muito importante, sobretudo porque também nós conseguimos colaborar com essas famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas que chegaram a Alagoas naquele período. Outra ação também que eu destaco é a Virada Cultural, que conseguiu reunir todos os segmentos culturais alagoanos. Eu digo todos sem medo de errar.
foram desenvolvidas uma série de ações durante todo um final de semana. Foram 48 horas de atividade cultural. Oficinas também. Oficinas de dança, oficinas de teatro, palcos com todos os tipos de música. Foram mais de 200 artistas alagoanos. Fizemos cortejos com a participação de grupos folclóricos, o Bumba Meu Boi, os nossos guerreiros, os nossos... todos os grupos de folclore, coco, fandangos. Foi uma festa bonita que levou também a família alagoana ao Jaraguá, aquele bairro histórico aqui em Maceió, e a gente não presenciou uma briga. Era uma festa gratuita, foi uma festa aberta, como tem que ser. Na minha concepção, um governo que desenvolve projetos para o povo, tem que fazer festa para o povo. Então, é uma festa gratuita, animada, bonita e segura. A gente não viu uma briga, foi realmente uma atividade, foi um desafio muito grande, mas que nos deu, assim, uma alegria imensa, porque conseguimos fazer essa festa, 48 horas de festa, com todos os segmentos culturais de Alagoas participando, e ficou aí como referência. Eu fico até cabreira de falar, mas segundo a equipe que trabalha comigo, esse tipo de virada não aconteceu nem em São Paulo. 48 horas de festa, com todos os segmentos envolvidos, nem em São Paulo aconteceu. Então, é motivo de orgulho para a gente. Pois é, quando a senhora fala que não houve uma briga e que a festa foi aberta, gratuita para a população, aí vai uma pitada de crítica ao que ocorre no âmbito do município da capital? Não, veja bem, é a minha opinião. Eu não me sinto confortável em fazer crítica à gestão municipal. Eu sei que a realidade do país é muito difícil. Nós temos inúmeros exemplos, Brasil afora, das dificuldades que vêm sendo enfrentadas aí. Quantos estados com salários atrasados, quantos estados sem nenhum tipo de investimento em nenhuma área, vizinhos aqui como Sergipe, em situação difícil. Então, não é crítica alguma, mas é a minha opinião. Eu acho que a gestão cultural para o povo não pode fazer festa paga, tem que fazer festa gratuita. Ou alguns pagando e outros em pé, né? Para ficar em pé, né? Pois é. Muito bem, secretária. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não, é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? Cultural, de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Né? Cabe, todo mundo cabe, assim. E a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a secretária de Estado da Cultura, Melina Freitas. Secretária, falemos sobre o projeto Concertos aos Domingos, não é? Consolidado, que já está. Consolidado, um sucesso de anos. Esse crédito tem que ser dado à minha queridíssima Selma Brito e ao doutor Jaime de Altavila, porque são verdadeiros
guerreiros em defesa do Concerto aos Domingos. Desde que eu cheguei à Secretaria de Cultura, nós temos apoiado, temos buscado dar todo o suporte. Esse ano, por exemplo, até agosto a programação já está completa e eu conversava recentemente numa visita que fiz ao Instituto Histórico com a Selminha e com o Dr. Jaime, e eles me diziam a quantidade de artistas de fora que fazem contato querendo tocar aqui no Concerto aos Domingos. Isso demonstra que ecoa aos 4 cantos do sucesso do Concerto aos Domingos, a música de boa qualidade. Muitos músicos alagoanos se apresentam e nós recebemos também outros, o que é importante para fazer esse intercâmbio cultural, né, para que o nosso público, aliás, o Concerto aos Domingos tem um público fidelíssimo, não é lotado, começa pontualmente às 10 horas, se você chegar lá 10h01, pode ter certeza que já começou, e lotado. O auditório do Instituto Histórico lotado, de pessoas de todas as idades. Você, às vezes, algumas pessoas já me disseram, é um público elitizado. Ao contrário, muitas pessoas de bairros periféricos e que fazem questão de estar lá conhecendo a música, muitas vezes são os mais entusiasmados. Então, música clássica, música erudita, popular, exatamente. Um grande sucesso, mas embora saibamos da importância que é contar com esse apoio dado pelo governo do estado através da Secretaria de Cultura, a gente tem que render todas as homenagens a Selma Brito e ao Dr. Jaime de Altavilla. Justamente. Secretária, e o que dizer da política dos museus aqui em Alagoas? A gente observa algumas dificuldades, por exemplo, de abrir alguns museus aos domingos, não é? Verdade. E a gente sabe que em grande parte das cidades, no mundo inteiro, né, no fim de semana que as pessoas têm a condição de sair tranquilamente, fora de um expediente de trabalho, o turista que chega à cidade também. Há alguma discussão para tentar viabilizar a abertura dos museus? Você sabe que essa é uma questão que nós tentamos resolver desde o princípio, né? Quando nós chegamos à Secretaria de Cultura, nós já nos deparamos com essa situação, na verdade, com essa dificuldade. E qual é a maior dificuldade? É a não possibilidade da contratação de profissionais, né? A PGE não nos dá... não nos autoriza, né? Na verdade, seria necessário talvez um concurso público, algo que o valha. E pela falta realmente de pessoal, a gente fica impossibilitado de abrir os nossos museus ao domingo. Aos finais de semana. Aos finais de semana. É uma pena. Mas é importante também que se ressalte o trabalho que vem sendo feito no sentido de levar as pessoas aos nossos equipamentos culturais. Os nossos editais, por exemplo, são muito importantes nesse sentido. Desde 2015, o governo de Alagoas, através da Secretaria de Cultura, tem feito chamamentos públicos que verdadeiramente patrocinam as exposições que acontecem dentro dos nossos museus. Isso possibilita que muitas pessoas visitem esses locais pela exposição, mas acabam conhecendo prédios históricos importantíssimos e que merecem ser visitados. Nós já desenvolvemos também algumas campanhas publicitárias. A frase "é seu, você tem que conhecer" é uma frase que nós utilizamos muito. Temos feito contato também com escolas, com associações, no sentido de agendar visitações, e tem dado muito certo, porque ano a ano o número de visitantes só cresceu de 2015 para cá. Então, na verdade, assim, os nossos museus têm recebido muitos investimentos, o número de exposições quadruplicou de 2015 até o dia de hoje. A previsão para esse ano é de que aumente ainda mais, tudo isso de forma democrática, recebendo incentivo do Estado. E a luta para que nós possamos abrir aos finais de semana continua. Eu sou muito otimista e eu tenho já vislumbrado com a nossa equipe algumas possibilidades que eu acredito que até o final desse ano isso estará resolvido. Tomara, né? Tomara, Vai tomara. ser bom para todos, sobretudo para nós alagoanos. Exatamente. Secretária, já que a senhora falou nas atividades, né, que os museus estão sempre ocupados de atividades artísticas e culturais, além do seu acervo,
está havendo também exposições de artistas plásticos, exposições variadas nos museus. Olha, é por isso que eu te digo que é tão importante esse tipo de incentivo e é por isso que eu te digo que o número de visitantes nos nossos museus aumentou consideravelmente. Não deixa de haver exposição nunca em nenhum dos nossos equipamentos. Quando eu falo equipamento, gente, eu estou falando dos prédios, eu estou falando do Museu Floriano Peixoto, eu estou falando da Biblioteca Pública, que é aqui do lado da Assembleia, estou falando do Museu da Imagem e do Som, que fica ali em Jaraguá, estou falando do Memorial à República, que fica ali na Avenida da Paz. Todos esses equipamentos, eles recebem exposições de artistas que são contemplados pelos nossos editais. Ou seja, a Secretaria de Cultura lança editais que chama os artistas a se inscreverem, a inscreverem os seus projetos, seja um projeto para expor fotografias, seja um projeto para expor o seu artesanato, os seus quadros. Nós temos recebido uma série de exposições belíssimas e essas exposições acontecem nos nossos prédios públicos, nos nossos prédios culturais, são abertos, gratuito, claro, sempre, e os artistas montam essas exposições porque recebem esse incentivo dos nossos editais. Então, são editais importantíssimos. Incentivos que são canalizados na produção dessa mostra, por exemplo, não é? Dos instrumentos que ele vai necessitar para fazer. Cada artista ele precisa de materiais, ele precisa exatamente de uma estrutura para que dê oportunidade dele montar a exposição dele. Muitos talentosíssimos não têm condição de arcar com recursos próprios. Então, pensando nisso, nós temos lançado esses editais, ano a ano o número de editais vem aumentando e, além de colaborar com a produção, com a difusão artística, nós também conseguimos atrair visitantes para os nossos museus. A senhora falou da biblioteca, um equipamento importantíssimo que passou por reforma, por adequações e está aí disponível. O que se destacaria na oferta da Biblioteca Pública do Estado? Olha, alguns projetos permanentes que nós desenvolvemos na biblioteca me enchem os olhos. Por exemplo? O Bibliotour. O Bibliotour casa com aquela articulação que eu mencionei há pouco, que nós fazemos com escolas e com associações e as visitas são agendadas com grupos, certo? E a história da biblioteca e os ambientes da biblioteca são apresentados a esses visitantes por atores, né? O Chico de Assis é um dos participantes que tem colaborado com esse sucesso e ele vai encarnando personagens e apresentando os ambientes da nossa biblioteca àquele grupo que agendou a visita. Envolvendo o grupo. Envolvendo o grupo. Com o talento é lindo de se ver, com o talento do Chico, né, que é um dos grandes atores que Alagoas tem. No Brasil. O Brasil, sem dúvida. E é lindo de se ver. Quando eu chego, eu já presenciei algumas vezes grupos de crianças, eles ficam encantados, né? E é importante plantar nas nossas crianças realmente esse sentimento de pertencimento, né, de amor ao que tem em Alagoas, a nossa terra. Essa é a verdadeira missão da Secretaria de Cultura. Resgatar o sentimento de pertencimento, o amor ao nosso estado, às nossas raízes, às nossas tradições. Isso tem que ser feito desde a criança pequenininha mesmo, para criar essa cultura de visitar museu, de aprender com a nossa história, né? Secretária, e o que dizer da interiorização das ações culturais? Nós temos equipamentos importantíssimos no interior também, né? Penedo, por exemplo, tem um acervo, Marechal Deodoro, outro acervo. Claro, a Secretaria de Estado tem competências que são de Estado e competências das prefeituras. Mas, no geral, o que é que se pode dizer dessa parceria que pode viabilizar a manutenção desse acervo? Olha, nós podemos falar sobre o PACIM, que é o Programa Alagoas é Cultura no Interior. Através desse programa, nós buscamos estabelecer parcerias com o Poder Público Municipal e levar investimentos ao interior do Estado. Todos os nossos projetos, Gorete, procuram ser
distribuídos pelos 4 cantos de Alagoas. A gente não costuma fazer uma ação somente em Maceió, somente em Arapiraca, ou numa região ou outra. Todos os nossos projetos normalmente acontecem nos 4 cantos do estado. Mas trabalhamos também buscando, através do programa PACIM, estabelecer parcerias com os municípios. Você citou Penedo. Penedo é um exemplo que eu gostaria de trazer aqui para exemplificar o que o governo de Alagoas, através da Secretaria de Cultura, tem feito. Além de reinaugurar um teatro histórico, tombado, que estava fechado há muitos e muitos anos, um equipamento belíssimo. 7 de setembro. 7 de setembro, exatamente, que era uma demanda antiga e que o povo penendense esperava muito. Nós também retomamos com o Festival de Cinema de Penedo. O Festival de Cinema de Penedo acontecia apenas por conta da Universidade Federal de Alagoas, com recursos pequeniníssimos. No primeiro ano de governo, o governador Renan Filho já nos autorizou a investir R$100 mil, o que quadruplicou. Foi um número assim imenso, e o ano passado foram investidos R$450 mil, o que tirou o Festival de Cinema de Penedo dos festivais universitários e colocou ele de volta ao hall de festivais nacionais. Isso nos trouxe uma mídia nacional também muito positiva. Isso também nos resultou a produção de longas metragens e de curtas metragens de produtores de audiovisual aqui de Alagoas. Então, esse é um pequeno exemplo do que nós temos feito pela interiorização da cultura no estado de Alagoas. Sem falar que cria no meio a possibilidade de as pessoas acreditarem que vale a pena, não é? Sem dúvida. Investir na cultura, né? Eu tenho dito que a cultura, para além de ser uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento social de um povo, ela também é muito importante para o desenvolvimento econômico. O Festival de Cinema de Penedo é exemplo disso. Foram 17 longas e 15 curtas-metragens produzidos só por produtores alagoanos. Eles são atores, são diretores, são, enfim, produtores alagoanos que ralam, batalham e produzem material de muita qualidade. E competitivos nacionalmente. Tanto que o festival agora não é mais universitário, ele voltou a ser nacional. Que bom. Secretária, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. Minha amiga sempre reclama de racismo. Tem 2 velhinhas no meu condomínio que sempre, quando elas me encontram no elevador social, elas dizem: Correios, filho? Você não deveria entrar pelo de serviço? Não, vizinho. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a secretária de Estado da Cultura, Melina Freitas. Secretária, falemos sobre o Senarte, que é um centro que ganhou a sua notoriedade, né, pela qualidade dos cursos que são ofertados lá, sobretudo pelo curso de balé. Isso. O curso de balé que é um sucesso. Sempre que nós abrimos as inscrições, elas não duram o tempo previsto porque as pessoas correm logo, as mães ficam enlouquecidas e nós inauguramos uma segunda sala de balé, mas o sucesso continua o mesmo. Nós temos mais de 1.500 alunos, Gorete, participando, aprendendo arte gratuitamente
no Centro de Belas Artes. O balé realmente é o carro-chefe. O balé clássico. Mas nós oferecemos também cursos de violão, nós oferecemos cursos de história da arte, nós oferecemos cursos com os mestres vivos, né? O João das Alagoas, por exemplo, já deu aulas no Senato, porque de tempos em tempos a gente faz o rodízio dos nossos mestres que dão curso lá, que também são turmas muito concorridas, porque quem não quer aprender a arte com o patrimônio vivo, né? Que é uma raridade. Que é uma raridade e que produz peças que estão pelo mundo inteiro. Então, o Centro de Belas Artes realmente é um equipamento importantíssimo. A grande maioria dos nossos alunos é de comunidades carentes. Nós temos mais de 1.500 alunos, mas a nossa pretensão é de chegarmos esse ano aos 2.000 alunos, porque temos novos cursos chegando à nossa grade, e levar arte e cultura, difundir a cultura como um todo, é missão da Secretaria de Cultura do Estado. Secretária, nós temos aqui na capital 2 feirinhas, quer dizer, um mercado de artesanato, que está dentro de uma estrutura, né, de alvenaria, e uma feirinha que sempre foi improvisada ali na praia da Pajuçara. Mas não existe um ambiente que possa reunir a produção de artesãos alagoanos para disponibilizar essa produção para os alagoanos e para os turistas que nos visitam, como a gente observa em cidades. No mundo inteiro existe essa tradição, não é? Às vezes são pessoas que trabalham com prata, pintores, artistas de diversas áreas. Há uma possibilidade de pensar numa alternativa como essa a médio ou a longo prazo? Na verdade, o artesanato, as políticas de artesanato estão ligadas hoje dentro da estrutura do governo à Secretaria de Turismo. Mas o artesanato é inerente à cultura alagoana. Então, nós estamos sempre em diálogo. Os nossos mestres vivos, boa parte deles são artesãos. Nós já lançamos edital voltado somente para artesãos. E temos sempre participado de momentos que buscam estabelecer benefícios. Mas o ambiente fixo, não é? O ambiente fixo, eu acho que é muito necessário, é possível. Uma referência, não é? Que se dá na cidade. Sim, eu acredito que o governo de Alagoas já tem feito muito no sentido de estruturar espaços para o trabalho dos nossos artesãos. E tem feito muito mais. Recentemente, foi lançado um livro com 4 produtos que foi desenvolvido por um designer alagoano, um designer jovem, me fugiu agora o nome dele, mas muito talentoso. E esse design é acompanhado pela primeira-dama, Renata Calheiros, que, diga-se de passagem, é uma primeira-dama extremamente atuante e uma parceira muito importante para o artesanato alagoano. Ela se tornou madrinha desse projeto e eles percorreram todo o estado de Alagoas, do litoral ao sertão. Na minha querida Piranhas, por exemplo, que desenvolve um artesanato belíssimo, Rodrigo Ambrósio. Rodrigo Ambrósio foi o designer que participou desse projeto também, belíssimo, exatamente. E a Renata Calheiros, a nossa primeira-dama atuante, ela ajudou bastante também e eles percorreram todo o estado. O Rodrigo conversou diretamente com os nossos artesãos de todas as partes do estado e desenvolveu essas peças lindas que estão num livro, mas que também estão disponíveis para a venda e para presentearmos autoridades que cheguem a Alagoas, enfim. Para quê? Pensando em quê? Em que os nossos visitantes levem daqui um pouco dos elementos que existem em cada cantinho do nosso estado. Isso é uma ideia que eu considero muito boa e muito importante também. Esse tipo de trabalho nos consolida para trabalharmos também no sentido de buscar um espaço fixo. Acho que é possível, acho que é necessário, mas não há ainda nada estabelecido, planejado, encaminhado. Mas acho que é possível, sim. Pensar nisso, claro, a sempre, médio, a longo prazo, sempre. Né?
O que dizer hoje do complexo Teatro Deodoro, o anexo do teatro, que é um ambiente favorável também às exposições que lá acontecem, e o Teatro de Arena. Há uma direção proativa? Demais. Percebe-se isso? O Teatro Deodoro, embora esteja no organograma da Secretaria de Cultura, ele tem uma condução própria, né? A diretora é a Sheila Maluf, que é competentíssima, uma pessoa dinâmica, muito preparada, né? Uma intelectual reconhecida, e ela tem conduzido muito bem os trabalhos que são desenvolvidos no DITEAL. Eu tenho buscado sempre estar ao lado dela, apoiando, mas todos os créditos do que é desenvolvido no Teatro Deodoro devem ser dados a Sheila Maluf. É o teatro que fez 150 anos, agora em 2017, foi uma festa muito bonita que aconteceu lá no Deodoro. É um dos nossos equipamentos culturais mais bonitos, sem sombra de dúvidas. É um símbolo de Alagoas, um símbolo de Maceió. E eu acho que a Sheila tem conduzido muito bem tudo que tem acontecido lá, tanto lá quanto no complexo. Só a Sheila para conseguir vislumbrar aquelas exposições para o lado de fora, né, que quem passa, às vezes não tem tempo de entrar com mais calma. Pano de vidro pois dá a possibilidade mas de passa por ver ali e vê de tempos em tempos as exposições que acontecem ali. Secretária, o que dizer, por exemplo, do Verão da Cultura Popular, um projeto que... Esse projeto foi encomendado pelo governador Renan Filho. Ele me disse o seguinte: Melina, eu queria que os nossos turistas que lotam Maceió no mês de janeiro soubessem o que existe de folclore aqui em Alagoas. E eu não quero aqueles palcos altos. Eu quero que você faça um tabladozinho, porque isso torna as pessoas mais próximas à manifestação artística. E missão dada, missão cumprida, né, Gorete? Os nossos grupos folclóricos foram procurados e ficaram muito felizes, né, com esse projeto, que aconteceu agora no mês de janeiro. Todo domingo nós levamos apresentações artísticas e folclóricas para a Orla de Maceió. Eram 2 palcos que simultaneamente apresentavam esse tipo de atividade. E deve ter tido uma lotava, gente, lotava, sim, uma coisa linda de se ver, é impressionante. Lotava tanto dos turistas quanto também dos próprios alagoanos que iam lá prestigiar e aplaudir os nossos folcloristas. Importante que... quem sabe ampliar, não é? Com certeza. Os pontos. Sempre, sempre. Olha, a cultura, ela é muito importante no sentido de formar cidadãos, no sentido de despertar a sensibilidade das pessoas, e isso contribui, isso colabora para uma sociedade melhor. Então, tudo que é investido em cultura é revertido numa comunidade mais pacífica, mais bonita, com mais amor. O que dizer da condição orçamentária da Secretaria, que todos os secretários, quando vê a peça orçamentária, cabe um pouco mais, precisa-se de um pouco mais. No caso da cultura, que geralmente é a Secretaria, a pasta, que normalmente tem mais contingenciamento em meio à crise Historicamente, e não só aqui em Alagoas, né, no país inteiro, a cultura é sacrificada. Mas eu tenho dito que o governador Renan Filho ele tem invertido essa lógica, porque de 2015 até hoje, a Secretaria de Cultura conseguiu executar 100% do seu planejamento. Então, isso quer dizer que não faltou recursos para os investimentos em cultura. Os investimentos em culturas aconteceram e de forma que a cada ano foi sendo, inclusive, aumentado. É um dado muito importante de ser colocado e eu sempre confiro isso, a organização das finanças do Estado. Alagoas, recentemente, foi considerado o Estado com a melhor... Minha gente, me fugiu a palavra agora. A condição financeira? Não, é a condição fiscal. Ah, sim. Me fugiu a palavra agora, mas é a condição fiscal. O Estado
mais transparente e com a melhor qualidade fiscal, digamos assim, segurança fiscal. Isso dá condições de que os investimentos sejam feitos de forma tranquila, de forma adequada, que os hospitais continuem sendo construídos, as escolas em tempo integral continuem sendo construídas como estão sendo construídas. Um centro esportivo belíssimo que a secretária Cláudia Petub inaugurou recentemente também aqui em Maceió. E todas as pastas têm muitas ações sendo executadas e nem por isso está faltando recurso para ser investido em cultura. A cultura ela vem recebendo o seu espaço devido e invertendo a lógica, não está sendo sacrificada, eu espero e tenho certeza de que não é no último ano que isso vai acontecer. Pois é, estamos no ano eleitoral. Isso, é o último ano que eu digo desta gestão. Exatamente. Estamos no ano eleitoral em que os investimentos, na verdade, têm prazos, inclusive até para fazer inaugurações. Mas tratando-se da questão pessoal, a gente sabe que a carência de pessoal também, e quem sabe há algum anúncio de que pode-se pensar em concurso público para adequar melhor a estrutura de pessoal na secretaria? Olha, eu tenho certeza de que a condução administrativa do Estado continuará sendo muito responsável e proativa, como tem sido desde o começo até hoje, e respeitando-se as questões e a legislação eleitoral, nós vamos buscar realizar aquilo que é possível. É o último ano, existem pontos que não são permitidos, isso claro que será respeitado, mas o foco maior é a realização de ações que beneficiem a população alagoana. Então, tudo que vier para o bem do povo de Alagoas será feito também. Secretária, digamos, se a senhora fosse fazer uma avaliação do que poderia ter sido feito este ano e não se conseguiu fazer. O ano passado. O ano passado, perdão. Em cultura também. Em cultura. O que poderia ter sido realizado e não foi. Olha, a gente sempre quer realizar mais. Eu me sinto muito satisfeita com o plano que nós executamos no ano de 2017. Foi um ano desafiador, mas nós realizamos o Festival Encantos de Alagoas, que beneficiou os nossos músicos do estado inteiro. Nós realizamos a Mostra de Dança, que também percorreu o estado de Alagoas com oficinas, com apresentações. Nós aumentamos o número de editais em mais segmentos. Nós lançamos a Revista Cultural, 2 edições da Revista Cultural. Lançamos o livro do Bicentenário e realizamos a grande virada comemorando a emancipação política do estado de Alagoas. Eu acho que a gente poderia ter feito muito mais coisas, mas me sinto muito satisfeita com o que foi realizado. Secretária, estamos no minuto final da nossa entrevista. Que considerações a senhora faria das perspectivas, né, da Secult e da relação com a classe artística aqui de Alagoas? Olha, eu acho que quando a gente trabalha com seriedade, com transparência e buscando realmente contribuir para o desenvolvimento de boas ações, a gente consegue avançar. E é isso que eu percebo que tem acontecido aqui em Alagoas. O segmento cultural cada vez mais participa da elaboração dos projetos que são desenvolvidos pela Secretaria de Cultura do Estado. É muito importante também dizer que os recursos são garantidos, que não falta investimento para o segmento cultural e continuar com essa política, com esse pensamento, eu acho que tem que ser realmente levado adiante, tem que ser estabelecido como um legado da gestão do governador Renan Filho. Secretária Melina Freitas, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e, claro, boa sorte na sua gestão. Obrigada, eu que agradeço, Gorete. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.